paz do Senhor Jesus, galera. Quero saudar cada jovem, sabe, que está conosco agora, sabe, nesse momento de palavra. Quero estar te abençoando e quero hoje estar assim falando sobre o último episódio sobre chamado. Nós viemos uma série de tempos falando sobre chamados e eu quero falar assim sobre 3 chamados de Jesus assim. E talvez, amados, sejam os 3 chamados assim mais importantes da palavra. E eu queria assim já te desafiar. Você vai olhar, amados, nós vamos falar desses 3 chamados. E em algum deles a sua vida vai se encaixar. Quando nós terminarmos, amados, eu creio que você vai poder, dizer assim: eu estou nesse ou nesse. Então assim, amados, o primeiro deles se encontra em Mateus, capítulo 11, verso 28, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, amados, o primeiro chamado de Jesus na nossa vida, ele é um chamado, irmãos, à conversão. Ele é um chamado, amados, que se dá aos incrédulos. Jesus está aqui, querido, então, quando ele vê as multidões, e as multidões andavam perto de Jesus, então ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados. Então, uma característica desse chamado, irmãos, é aquele chamado primeiro na nossa vida, quando nós estamos no pecado, irmãos, estamos nas trevas, estamos separados de Deus, estamos vivendo, longe de Deus e, literalmente ali sendo, pressionados pelo pecado, pela carne, pelo próprio diabo. Então há um chamado, irmãos, e algumas coisas marcam nesse chamado. Ele diz assim: eu vos aliviarei. E depois ele diz assim: achareis descanso para a vossa alma. Então o que marca esse primeiro chamado, irmãos? É aquela alegria da conversão, quando nós somos livres do pecado, livres do peso do pecado, da morte, da condenação eterna, das garras do diabo. Então, amados, guarde isso. O primeiro chamado da nossa vida é um chamado de Jesus para conversão. Um segundo chamado, irmãos, está em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, irmãos, no verso 18. Agora, Jesus está, irmãos, chamando os seus discípulos. E ele diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lavavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Então deixaram imediatamente as redes e os seguiram. No ministério de Jesus, irmãos, há um momento desse segundo chamado. Que chamado é esse, irmãos? Então é um chamado para ser discípulos, para ser seguidor. Quem Jesus chamou, irmãos? Ele não chamou as multidões para ser discípulos. Primeiro, querido, aquele chamado então para que sejamos ovelhas, para que a gente se converta. Uma vez que eu aceitei o chamado de Jesus, que eu me converti, que eu me tornei ovelha de Jesus, agora é um segundo chamado, irmãos, para que eu seja discípulo. E ele diz assim: olha, vinde após mim e eu farei pescadores de homens. O que marca um discípulo, irmãos, de uma ovelha, de um recém-convertido? Primeiramente, irmãos, é o comprometimento. Agora Jesus então ele faz um chamado, querido, que além de receber ele como Salvador, agora ele faz um chamado, irmãos, para que eu me comprometa com ele, que eu possa seguir os seus passos, para que eu possa ser tratado, irmãos, para que eu possa ter o meu caráter transformado, porque o propósito de Deus, irmãos, é que eu seja a imagem e semelhança de Jesus. Então agora esse chamado de discípulo, irmãos, de ser primeiramente discípulo, há um chamado para que eu seja discípulo, que a minha vida seja transformada, irmãos, que a minha velha natureza, irmãos, dê lugar agora a uma nova natureza em Jesus. Como o apóstolo Paulo diz: não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Então, amados, o primeiro chamado para a multidão se transformar em cristão, em ovelha. Agora há um chamado para os cristãos, irmãos, para que se transformem no quê? Em discípulos. E ele diz: vinde após mim, ou seja, me segue, anda nos meus passos, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E por último, irmãos, há um chamado
de uma forma diferente. Mateus capítulo 28. E se nós olharmos, Mateus capítulo 28, irmãos, no verso 18 e 19, ele diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Terceiro chamado, irmãos, que vem numa forma de ordem. Agora, lembra que nos dois primeiros ele diz, vem. Qual é a diferença desse, irmãos? Agora ele diz, ide, vai. Eu saí, querido, da posição de multidão, eu me converti. Eu saí da posição de novo convertido, irmãos, me tornei discípulo, um seguidor de Jesus, comprometido com Ele. Agora há uma ordem de Jesus que vem em uma forma de chamada. Ele me chama, querido, agora a me preocupar, irmãos, com a obra do reino, em ganhar outras pessoas, em discipular outras pessoas, em ensinar outras pessoas naquele caminho, querido, que Ele nos ensinou. Sabe, agora Ele me dá uma ordem, querido, para que eu me envolva, irmãos, que a minha vida, querido, acabe se envolvendo com o reino, com o ministério, com o servir, querido, com a expansão do reino sobre a terra. Então, amados, não é mais agora, querido, somente para que eu seja tratado, mas, irmãos, uma vez, querido, que isso aconteceu na minha vida, agora há uma ordem, querido. E essa ordem, eu diria assim, irmãos, ela é o cumprimento desse processo, desses dois chamados anteriores. Eles precisam, uma ordem natural, irmãos. Há um processo que termina. Você está crescendo, irmãos. Você avançou na sua vida, irmãos. Então tem que terminar onde? Você precisa se transformar num discípulo. E uma das características de um discípulo, irmãos, é o que, irmãos? Que ele é frutífero, que ele ganha outras pessoas, que ele faz discípulos, que ele ensina outras pessoas a serem discípulos. E eu queria, assim, amados, rapidamente olhar para vocês, assim, e que vocês pudessem fazer um exame, irmãos, da sua própria vida. Olhe para dentro de você, sonda-me, como o salmista dizia. Irmãos, que fase você está na sua vida? Você é um novo convertido, irmãos, que a recém na multidão se converteu, amém? Você foi perdoado, foi aliviado? Ou você já é um seguidor, você já se comprometeu mais profundo com Jesus? E uma vez, querido, que você se comprometeu, você já está, irmãos, nesse processo de ir, irmãos, de fazer discípulos, de expandir através da sua vida. Então, amados, às vezes eu posso estagnar a minha vida em uma fase desse processo. Eu queria desafiar vocês nesse tempo, querido, para que você possa olhar para você e você possa dizer para você mesmo, eu estou nessa fase, na primeira, na segunda, mas eu preciso avançar. Que o Senhor nos ajude, querido, a avançar, a sermos discípulos que fazem discípulos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.